Antes de a gente começar propriamente assim no, no texto que a gente tem para essa noite, eu gostaria assim assim como o William na ministração dele falou sobre a gratidão. E nós temos muitos motivos de ser gratos a Deus. E eu gostaria da participação da comunidade nesta noite. Eu até vou pegar um microfone aqui, vou deixar aqui. Eu quero desafiar você a vir aqui à frente a falar um motivo de gratidão. Não precisa ser somente uma pessoa, mas eu gostaria que várias pessoas que se sentissem tocadas nesse momento pudessem vir aqui à frente e dizer: eu sou grato por isso. Marcos, você pode colocar um fundo musical aí para gente? Tá aberto então. Pode falar. Licença. Seja breve, porque tem muitas pessoas que querem. Não, tá bom. Eu sou grato. É a terceira vez que eu estou frequentando aqui. Eu fico aqui do lado com a rapaziada aqui do Pop. Tenho minha casa, tudo bem? Conheci aqui, já tá com né, a primeira, segunda, terceira vez, agora são só a terceira vez que eu estou vindo aqui. Então eu estou me sentindo bem. Agora falar, eu sou grato por eu estar aqui? Não, que é a minha pessoa que faz o bem aqui. Eu não sou grato de nada. A ingratidão vem dos outros. Mas eu sou grato a todos vocês que estão orando para mim agora, que eu sei que é uma expressão de especial, porque ninguém teve a coragem de me pegar o microfone aqui. Então eu sou grato a isso. E agradeço a vocês. Obrigado. Quais os motivos de gratidão? A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu testemunhei há 2 semanas atrás sobre a minha saúde. Sou muito grata a Deus pela minha saúde, pela minha família, pela minha igreja. Foi isso que eu testemunhei. Mas eu esqueci de falar sobre a realização, que é a carteira de habilitação, que eu passei pelo processo e por várias vezes eu reprovei. E por várias vezes eu não desisti. E Deus me deu a vitória, tanto na de carro quanto na de moto. Então, já que eu já sou grato, já falei sobre gratidão, saúde, família e a questão da carteira de habilitação, que era um sonho e parecia impossível devido a algumas coisas que eu tinha passado. Alguns não me conhecem, mas eu passei por várias lutas e aí o meu emocional não era o mesmo. Então parecia impossível por conta do meu emocional. Só que Deus, ele faz como ninguém faz. E Deus, ele faz o que parece impossível se tornar possível. Por isso que eu estou sendo grata a Deus. Eu vim aqui para dizer assim que eu sou grata. Eu tenho gratidão por muitas coisas. E principalmente pelo amor que Deus tem por mim, porque senão eu não estaria aqui de pé contando um testemunho e dizendo do que eu sou grata para vocês. Dos jovens, abrir agora para os jovens. Boa noite. Bom, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou João Marcelo e mais conhecido como Marcelinho. E eu vim aqui testemunhar por causa que eu acho que ontem de ontem ou 3 dias atrás, eu sinto que Deus me usou para conversar com minha mãe. E ela sente muito falta da minha avó que morreu. É, aí então eu sinto que ela
que Deus me usou muito para conversar com ela, que teve até um momento que eu abracei ela, que ela começou a chorar, e isso me alegrou muito, por causa que eu gosto muito dela, e da minha avó também. E é isso. Eu sou muito grato por Deus ter me usado para conversar com minha mãe. E é isso. Boa noite, igreja. Bom, sou grata a Deus pela vida dos meus filhos, e pelo cuidado, pelo amor que Ele tem por eles. Nos últimos 3 anos da minha vida, Deus tem curado meus filhos de muitas doenças congênitas. E para o meu filho, que não viveria nem 3 meses, vai fazer 4 anos, minha filha, que tinha uma doença congênita, está curada, graças a Deus. Então, eu sou grata pela vida deles, pela minha vida, pela vida dos meus amigos, da minha família, e por tudo que Deus tem feito. Só de permitir que a gente acorde, levante da cama, tenha um alimento na mesa, já é um motivo de muita gratidão na minha vida. E é isso. Aí, Julia. Ai, já não consigo não chorar. Eu vim falar que eu sou grata pela minha família. O Davi saiu para fora para testemunhar meu retiro. E a minha família inteira hoje é grande alegria. Porque eu orei muito para que o meu lar fosse um lar de paz. E hoje meu lar é um lar de paz. Hoje eu posso dizer que eu e minha casa serviram ao Senhor. Parabéns, Julia. Isso aí. Uau. Tá ligado? Então, mais gratidão, mais um testemunho, né? Que há 3 minutos atrás, a Daline estava falando aqui que fala com Deus, Deus te escuta. Você fala com Deus, Deus te escuta. Você fala com Deus e espera a resposta. E eu ali sentado, falando, cara, eu falo com Deus, Deus não me escuta. Eu pergunto as coisas para Deus, Deus não me escuta, né? E aí, de madrugada, na segunda-feira, né, mesmo, foi domingo, né? Na segunda de madrugada, sentei na cama e falei, Deus, me escuta, me dá uma luz, né? Que eu estou precisando muito de você. E aí, fui trabalhar. Aí, quando foi 7h30, minha filha me ligou e falou, pai, de madrugada, 2h30, eu acordei. E aí veio uma ideia na minha cabeça. E passou essa ideia para mim, né? E aí eu falei, ele escutou, né? Porque foi na mesma hora que eu estava orando que ela teve a ideia. E aí eu coloquei a ideia em prática e deu certo. Então, é o mover de Deus, né? Então, vocês que duvidam de Deus, não duvide, porque Ele escuta mesmo, hein? E eu sou grato a Deus por estar aqui agora dando esse testemunho, porque eu estava com medo de morrer e não dar esse testemunho para vocês, para a igreja. Amém? Boa noite, igreja. A paz do Senhor para todos nós. Bom, aqui muitos me conhecem, alguns talvez não, mas eu tenho uma história nessa igreja, eu e a minha família. Se aqui alguns conhecem a história da Igreja Luterana, eu faço parte dessa igreja desde o começo. Eu e minha família. Meus filhos cresceram nessa igreja. A Tati, alguém às vezes conhece, o Cleison mora em outro estado e o Vitor Davi também já esteve nessa igreja, mas hoje congrega em outra igreja. E o que eu tenho para falar de gratidão é a gratidão que eu tenho por essa igreja, por esses irmãos queridos que eu vi chegar aqui nessa igreja. E para os novos, que às vezes eu não conheço, gostaria muito de conhecê-los
e fazer parte dessa comunidade, porque essa comunidade é onde eu cresci e também a minha família cresceu, em amor e fé a Jesus. É isso. Obrigada. Se você ainda sente no seu coração que você precisa falar algo, é de suma importância. Obrigado ao irmão que veio primeiro aqui e falou. Que bom que você está se sentindo bem no nosso meio. Grande obra Deus tem na vida de cada um de nós, de todos nós. Mas ainda continue o desafio de. Eu sinto que de repente tem mais umas 2 ou 3 pessoas que querem vir aqui à frente, mas de repente está assim, eu acho que não vou lá não sei o quê. Eu vou só dar mais 1 minuto. Pode soltar o som aí. Oi? Oi? Tá? É, eu não costumo vir aqui na frente, eu tenho muita insegurança falar na frente das pessoas, mas. Tá bom, vou falar. É, é estranho. Eu sou grato por Deus ser chato. Sentir assim. é, Eu não lembro que culto que eu vim aqui na frente testemunhar, eu não lembro qual era o tema da pregação, mas cada linha fez a mesma coisa de dar testemunho. E eu tinha até falado sobre a questão do casamento dos meus pais. É que antes de tudo o BO que foi falado do casamento dos meus pais, Deus veio até a mim pela primeira vez. E ele me deu uma visão sobre o que aconteceria pra frente. Só que, tipo assim, não foi uma visão boa. E aí eu até fiquei tipo assim, pra que o senhor fez isso? Tipo, não me ajudou em nada. Me tracou uma bomba e saiu correndo. E essa foi a primeira vez que Deus se apresentou a mim, que eu entendi. Eu sabia que, tipo assim, foi Deus, mas o porquê de ter feito aquilo eu não entendi. É... E depois teve outras situações onde Deus chegava pra mim só e falava, tipo, William, isso aqui, e ia embora. E eu tinha que lidar com aquilo lá e eu ficava pensando o que Deus queria com tudo aquilo. Até eu aprender que eu era um dos privilegiados que ouviam a voz de Deus nitidamente, aonde ele chegava e gritava meu nome ou falava para mim, para. É algo audível, tipo, eu escuto a voz de Deus. É, e depois de Deus ter se apresentado para mim de uma forma tão que muitas pessoas talvez rebotariam sobre Deus não achar que Deus não tinha ajudado, depois ele me mostrou, eu te apresentei no meio do caos. Era para te preparar sobre o que ia vir. E eu não te apresentei e saí correndo. Eu estava cuidando do resto. Você que não estava vendo. E depois de Deus ter se apresentado, ele me incomoda em vários momentos, onde que muitas vezes ele não me deixa ficar quieto, às vezes que ele não deixa eu pegar um pecado e jogar lá para trás e fingir que ele não existe. Ele, Deus fica aqui, ó. Olha, resolve aí. E eu sou grato exatamente por isso. Por Deus me incomodar. Por ele não deixar, porque a minha vida foi transformada de várias formas, aonde que se ele não tivesse agido de forma tão brusca na minha vida, hoje eu não estaria com vocês realmente. Para aqueles que me conhecem, sabe que poderia ter acontecido muita coisa aí. Mas se Deus não tivesse agido de formas tão bruscas e talvez de formas mais brutas comigo, eu não teria salvação. Eu não teria a possibilidade de morar eternamente com Ele. Então eu agradeço a Deus por agir de formas que muitas vezes me surpreendem,
e que não corresponde à minha expectativa, mas que são sobre o controle dele, porque ele me mostrou, falou assim, eu tô cuidando de tudo e as coisas funcionam do meu jeito. E você vai entender conforme o tempo, não vai ser agora, mas você vai entender. É isso. Eu sou grata pela minha família. Ela não é nada perfeita, nem um pouquinho, mas eu sou grata por ela. Eu sou grata por minha mãe estar aqui hoje. Eu acho que Deus me incomoda muito para mim não desistir dela e sempre tentar trazer ela para perto dele. É, A minha mãe é um ponto muito fraco meu, porque eu acho que ela é muito guerreira. Eu acho não, eu tenho certeza. Ela ela enfrenta muitos problemas, que ninguém imagina, mas ela continua firme e forte, sempre com um sorriso no rosto. Então é um motivo de gratidão e pela minha família, mesmo ela não sendo perfeita, por a minha irmã sempre estar do meu lado e sempre me dá ótimos conselhos. E é isso, pelo meu pai também eu sou grata e eu espero que um dia o meu pai e a minha mãe possam conhecer o verdadeiro amor de Deus e a graça dele. Eu acho que vai ser um momento icônico da minha vida e é isso, eu sou grata pela minha família. Boa noite. Eu sou grata a Deus, primeiramente, pela minha família e também pela oportunidade que Deus me deu de estar aqui, porque eu voltaria para o Mato Grosso. Hoje eu estou aqui graças ao meu irmão e a Daline, e também sou muito grata a Deus por ter me aproximado do meu irmão e da Daline e do Felipe, porque eu e meu irmão a gente conversava nos nossos aniversários só. A gente não tinha muito contato. E eu sou extremamente grata a Deus por isso, por a gente agora estar próximo do outro. E também pelas pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida aqui, porque foram fundamentais para eu conseguir seguir firme na minha vida, na minha jornada com Deus. E me aproximaram muito de Deus. Boa noite, meu nome é Felipe e eu sou grato a Deus por ter colocado a comunidade luterana no meu caminho. Também sou grato a essa igreja por ter me dado bons amigos, como o Xiaomi e todos. E todos que estão sempre aí me acolhendo bem como família e sou grato a isso mesmo. Boa noite, igreja. Meu nome é Marcos e eu sou grato, como o Felipe falou, eu sou grato a Deus por ter colocado a igreja no meu caminho, porque foi um lugar que eu me senti muito acolhido, tive vários ensinamentos e eu ganhei esse cara aqui como irmão na minha vida. E é isso. Se nós formos falar, eu sou grato a Deus pelas pessoas que vieram aqui e eu sei que você que ficou com vontade também de vir aqui, eu sei que você no seu lugar aí você expressou a sua gratidão a Deus e de fato um coração grato, um coração agradecido, ele tem muita chance com Deus, porque por gratidão nós entendemos, quando nós somos gratos, nós entendemos que Deus, de certa forma, está olhando, e de fato Ele está olhando para nós, para a situação de cada pessoa, todas as tuas lutas, as minhas lutas, as nossas lutas, Deus tem olhado e tem
estado junto, assim como o testemunho do William, ele falando a respeito dessa questão de que muitas vezes Deus mandava ele encarar as dificuldades, os problemas. E com isso ele cresce, porque as dificuldades vêm na nossa vida para nós também trazer crescimento. Quando nós saímos do nosso comodismo, da nossa situação de conforto, nós partimos para a luta, nós vamos para a guerra, nós, de fato, ganhamos experiência. E a experiência só vem pelo praticar. A Josi falou a respeito da carteira de habilitação. E já no primeiro semana que ela tinha sido conseguido a sua habilitação, eu já disse para ela, né, ela até achou surpreendente da minha parte, assim, falei assim, pode pegar o carro e ir trabalhar com ele. E ela falou assim, ficou surpresa, disse, não, você não tirou habilitação, você está habilitada para isso, vai. E hoje ela, né, está praticando bem, graças a Deus tem sido assim tem se revelado uma ótima motorista. Mesma coisa também, cada um de nós naquilo que nós fazemos, né? O Tiaguinho, eu conheço ele desde pequeno e ele costumava assim, quando ganhava os brinquedos dele, ele costumava desmontar tudo para ver o que tinha lá dentro, depois ia montando. Assim que ele se tornou esse cara que ele é hoje, assim, 1001 utilidades, é um cara que não rejeita desafios e tudo que você entregar nas mãos dele, se não der conta, mas pelo menos ele vai, fala assim, eu vou ver se consigo. E na maioria das vezes ele consegue resolver. É esse cara. E cada um de nós aqui tem as nossas particularidades, aquilo que Deus colocou em nossas vidas, como algo que nós sabemos fazer com excelência. E o que eu quero dizer com tudo isso? Porque tudo que Deus faz, até no presente momento, tudo que Deus fez, foi pensando na sua criação, foi pensando em cada um de nós. O fato de você hoje pertencer a essa comunidade, de você vir aqui à frente, assim como os jovens vieram e agradeceram por ter encontrado essa comunidade, e vocês são gratos por isso, de poder pertencer a uma comunidade onde você aprende a respeito de Deus, da salvação. Isso é muito importante porque muitos, como a Leila disse, né, nós somos os veteranos, né, aqui da comunidade. Nós já vimos muitas pessoas chegarem a essa comunidade, muitas pessoas irem, e a gente não sabe hoje onde estão. É uma pena, mas que bom que chegaram novas pessoas e que permanecem. Que bom que vocês chegaram e permanecem. Que bom que vocês podem fazer parte dessa comunidade e ouvir aquilo que Deus fala nesta comunidade, os ensinos que são colocados aqui nesta comunidade. Então, para nós vermos o que Deus quer dizer para nós nesta noite, vamos abrir nossa Bíblia. Quem trouxe sua Bíblia, abre lá no livro 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Timóteo era um jovem promissor. Paulo tem muito apreço por Timóteo e ensina a Timóteo com excelência e escreve essa carta para ele, dando-lhe instruções a respeito do reino, de como proceder como homem, apesar da sua juventude, da sua pouca idade, já era um jovem que tinha grande responsabilidade no trabalho, no ministério de Deus. Mas um pouquinho antes, assim, para a gente poder entender, no livro de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós lemos foi inspiração de Deus. Deus inspirou homens que escreveram a Bíblia, né? E elas foram todas juntadas em um único bloco, e é a Bíblia que nós conhecemos hoje. Os autores foram diferentes. Nós vemos Mateus, nós vemos Marcos, Lucas, João, o próprio Paulo que escreve a maioria das cartas.
O Paulo tem ele chegou depois, mas é um cara assim que foi muito usado por Deus para que o evangelho pudesse chegar para nós que não somos judeus. Mas toda a escritura, tudo aquilo é inspirado, tudo aquilo que está escrito aqui foi inspirado por Deus. Os autores desses livros não escreveram por acaso. Eles simplesmente um dia acordaram e disseram: vou escrever isso. Ah, tive uma ideia. Vou escrever isso aqui. Não, foram inspirados. Deus foi inspirando e eles foram escrevendo. Alguns aqui, como o caso dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram pessoas contemporâneas de Jesus. Eles viveram os momentos ali com Jesus, né? O próprio Mateus foi um dos que acompanhou de perto Jesus, João também, né? E eles então tiveram uma caminhada com Jesus. Então eles viam detalhes e foram escrevendo, né? Se você for comparar os evangelhos, você vê que de repente Mateus trata de um assunto, de repente Marcos não trata, ou Lucas não trata, mas de repente porque ele teve mais assimilou melhor aquilo, então ele escreve, né, falando da pessoa de Jesus, dos milagres de Jesus, enfim, todas as coisas que aconteceram durante a caminhada. Então, para começo de conversa, a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é a regra da nossa fé, ela que dita as regras que nós devemos seguir para termos uma fé genuína e verdadeira. Nós buscamos o auxílio para nós termos uma fé genuína e verdadeira na palavra de Deus, né? Ela que nos instrui, ela que nos mostra o que devemos fazer e como proceder. Seguindo, então, eles não simplesmente não levantaram um dia e disseram: vou escrever isso aqui, porque isso é bom. Pelo contrário, o próprio Deus os inspirou para que prevaleça a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, então, é expressa através das Escrituras. E quando você lê, você vai vendo conselhos que são dados. E se você pegar, ele está escrevendo aqui para essa comunidade, mas para a nossa comunidade também, a nossa atualidade, existem coisas que naquele tempo, como essas pessoas imaginariam que isso iria acontecer nos tempos atuais? Vocês já leram alguma coisa assim? Como esses caras poderiam imaginar ou pensar que as coisas que eles escreveram naquele tempo poderia estar refletindo hoje, acontecendo hoje? Eles tinham uma máquina do tempo que podiam ver o futuro? Não. Deus inspirou eles e eles escreveram. Tanto é que quando nós lemos aí o capítulo propriamente dito de 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5, já vamos iniciar aqui. Diz assim, capítulo 4, versículo 1, do 1 ao 5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aqui está bem claro a preocupação de Paulo e dizendo para Timóteo, para ele ser persistente. Paulo já nos ensina bem como a Timóteo também a origem de sua fé. Aqui já nesse primeiro versículo, ele começa dizendo assim: diante de Deus e de Cristo Jesus. Então, a sua fé é baseada naquilo que ele ouve de Deus e de Jesus. E ele fala ainda que Deus e que Jesus
há de julgar vivos e mortos quando ele se manifestar. Quando isso está dizendo de uma coisa do futuro, ou não sabemos, o futuro pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã. Não sabemos quando Jesus vai voltar, mas uma coisa ele disse: estejam preparados. E o que é estar preparado? É estar na presença de Deus. Você já ouviu aquela expressão? A pessoa estava na comunidade, era uma pessoa ativa. Você já deve ter ouvido, ou até mesmo presenciado. A pessoa era uma pessoa ativa na comunidade, era uma pessoa, né, que estava com os jovens, e que fazia um monte de coisa. De repente, por um acaso ou alguma outra situação da vida, essa pessoa se afasta de Deus. Ela se desvia do caminho. Os planos de Deus vão se cumprir, independente dessa pessoa ter se desviado ou não, ou ela ter permanecido. O que Deus tem proposto vai se cumprir, ele vai voltar. E ai desse que estiver fora do caminho. Deus chama todos ao arrependimento, mas de repente a pessoa fala: eu fiz tantas coisas erradas na minha vida que para mim não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Jesus dá jeito até para a morte. Porque aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Ele diz isso na sua palavra. Ele ressuscitou Lázaro. Quando nós lemos nos evangelhos, Lázaro já estava há 4 dias morto. E o texto vai nos dizer que Lázaro já estava assim. 4 dias morto, já começa a entrar em estado de decomposição. Nas primeiras horas, já começa o processo de decomposição. E Lázaro já estava 4 dias morto, literalmente. E Jesus deu jeito para aquilo. Lázaro depois, obviamente, veio a falecer, mas naquele momento precisava acontecer isso para manifestar o poder e a glória de Deus, que é um Deus que faz sinais e maravilhas também no tempo presente, ainda hoje. É um Deus que ama a sua criação. Mas, como Paulo escreve a Timóteo aqui, ele diz: olha, seja coerente, prega. Tendo oportunidade ou não, fala daquilo que Deus tem feito na sua vida. Dê testemunho. Fale do bem que Deus fez. Como vimos aqui, muitas pessoas sendo gratas a Deus pela família, pelas pessoas que estão à volta, pela comunidade. Isso é, de fato, dar testemunho, é falar daquilo que Deus tem feito. Não espere coisas grandiosas acontecerem na sua vida para você falar, mas fale das pequenas coisas. Todos os dias que nós levantamos, nós recebemos, durante a nossa jornada, somos agraciados por livramentos. Deus nos livra de um monte de coisas no nosso trabalho, nós que trabalhamos, até mesmo dentro de casa, no serviço doméstico, lavando o banheiro. Quantos casos a gente ouve de pessoas que estavam lavando o banheiro e de repente tem uma queda lá, bate a cabeça e acaba morrendo, ou muitas vezes ficando em coma. Talvez engasga com um pedaço de carne. Uma coisa tão simples. Mas não é o momento, Deus traz o livramento. Deus traz graça, a misericórdia. Então, ele vai dizendo: insista, tenha insistência em pregar a palavra, quer você tenha oportunidade ou não, mas isso é quando você é confrontado, de fato, e aí acontece muito nos grupinhos, na escola, por exemplo, muitos talvez vão rir da sua fé, né? Vão fazer chacota daquilo que você crê, e aí você, de repente, não pode arregar. Eu creio em Deus e ponto final. Não vou arregar para isso. Isso é um testemunho de que você, de fato, não abre mão da tua fé. Não abre mão dos princípios e valores que foram inseridos na sua vida pelo conhecimento da palavra de Deus. Os ensinos em casa, com os pequeninos, ensinando bons modos, a agradecer, a ser grato, agradecer pelo papai, pela mamãe, pelo alimento, pela casa.
pelos amiguinhos da escola. Então, Paulo insiste isso também para nós hoje. Nós devemos ser pessoas que têm dentro do nosso coração não precisa se envergonhar de falar do que você crê, que você é crente, que você crê em Deus, que você serve a Deus, que você não é perfeito, porque talvez vão cobrar perfeição de você. Mas você é crente, mas você... Olha, nós estamos a caminho da perfeição. Nós ainda não somos perfeitos. Quando estivermos com Ele na eternidade, aí sim, porque lá não pode entrar coisa impura. Lá não entra essas coisas que a gente vê nesse mundo aqui. Infelizmente, existem muitos que têm ensinado coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Por isso a importância de você buscar na palavra, buscar orientação através da oração, na leitura da palavra e através também do acompanhamento, que são os discipulados, que são os pequenos grupos que nós temos na nossa comunidade. Então, diante de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos, a nossa fé também deve estar em Deus, em Jesus Cristo, pois estando firmados no Senhor, poderemos resistir nos dias maus. Quando você tem uma base forte, uma base de fé, de confiança, você foi moldado nas lutas e dificuldades da vida, porque só cresce aquele que passa por situações difíceis, mas persevera. Não podemos ser pessoas que têm uma fé superficial. E não existe um aparelho para medir a fé das pessoas. Mas a sua fé é a sua fé. E você não pode abrir mão dela. Porque ela é algo que vai fazer com que a mão de Deus se mova na sua vida ou na vida de pessoas que estão à sua volta. Ter fé é importante para agradar a Deus. Sem fé, não se agrada a Deus. O livro de Hebreus vai nos dizer isso lá no capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, já está a 1000 quilômetros de distância. Mas se você tem fé, você crê de fato naquilo que é pregado, naquilo que é anunciado, você está próximo do reino de Deus. A fé é de suma importância para o crescimento da pessoa, do cristão, do filho e da filha de Deus. A palavra deve ser pregada para trazer correção. Muitas vezes, já ouviu aquela... Às vezes as pessoas chegam perto de você e depois de ouvir uma pregação, ela disse, hoje foi só lapada ou cajadada. Eu recebi uma cajadada no lombo, né? Parece que o negócio estava assim, sendo para mim. Mas de fato é a palavra de Deus, porque ela nos constrange, ela faz a gente olhar para nós mesmos e ver, de fato, se a vida que nós estamos tendo, se o nosso procedimento está sendo correto, se nós temos de fato sido pessoas que são fiéis e têm a sua fidelidade para com Deus. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, porque perfeito é somente Ele, mas que sejamos pessoas que se desviam do mal, que se desviam das coisas erradas. E nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Virão tempos difíceis, onde a verdade de Deus para muitos será irrelevante. Como esses caras sabiam que isso ia acontecer? E a gente, se você é uma pessoa que vive o seu tempo na sua atualidade, uma pessoa que olha o que está acontecendo ao seu redor, você vê que isso de fato está acontecendo nos dias atuais. As coisas estão acontecendo e se nós de fato não nos levantarmos contra isso e de fato defendermos a nossa fé, a nossa confiança nas Escrituras e em Jesus, nós poderemos ser engolidos por isso. Não podemos achar normal as coisas que estão acontecendo. Não é normal. Parece que aqui diz que buscarão mestres segundo as suas consciências, para dar vazão à sua consciência, aquilo que acreditam.
E só existe uma verdade. Essa verdade é a palavra, é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade que nos importa conhecer. Mas Deus, ele não faz acepção de pessoas. Isso é o legal de Deus. Porque a pessoa pode ter feito um monte de coisas erradas, mas se ela se arrepende em verdade, e ela se prostra aos pés de Jesus, ele de fato perdoa e muda a história dessas pessoas. Muda a história de vida dessas pessoas. Agora, se fosse nós que fôssemos julgar, teria algum inocente? O que vocês acham? Deus te deu o poder de julgar. Vamos imaginar a seguinte hipótese. As pessoas vão vir até você e, segundo o que elas fizeram, você vai julgar. Essa é só uma hipótese. É uma hipótese. Falei uma hipótese. Vamos imaginar uma questão. Para entender que nós não temos capacidade de julgar. Nós julgamos mal. Nós julgamos mal. Porque se é uma pessoa que estuprou uma criança, por exemplo, nós que somos pais, avós, sinceramente, se viesse para me julgar, eu ia condenar. Eu não ia usar de misericórdia, porque isso é desumano e a gente sente isso. Mas que bom que não é a gente que julga, é Deus. E Ele perdoa quando Ele vê arrependimento de fato, um coração sincero, um coração que se arrepende mesmo. Porque o ser humano, quando ele se arrepende diante de Deus, isso é algo maravilhoso. E Deus transforma aquela vida destruída, aquela vida que não tinha sentido, aquela vida que talvez para muitos era uma vida imprestável, transforma numa vida produtiva, numa vida que exalta e glorifica o nome de Deus. Porque é Deus, não nós. Nós não fomos constituídos juízes sobre ninguém. Mas a nossa naturezinha humana, infelizmente, a gente acaba julgando. Mas devemos pedir perdão a Deus, porque não nos foi dada essa capacidade de julgar, porque nós também cometemos falhas e erros todos os dias. Mas a infinita graça e misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Por isso que é importante, assim que você fez algo que desagradou a Deus ou que prejudicou alguém, você imediatamente reconheça diante de Deus, se arrependa, peça perdão e Deus te perdoará, porque Ele disse que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então Deus tem colocado muitas coisas boas à nossa disposição. Um Deus grandioso, um Deus que perdoa, um Deus que mostra que tem jeito sim. Ainda que o mundo diga não tem jeito, Deus diz tem jeito. Mas eu preciso desejar isso, eu preciso querer isso. Quer a bênção de Deus na sua vida? Quer o favor de Deus na sua vida? Tenha compromisso com Deus. Tenha um compromisso verdadeiro com Deus. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a minha estrutura. Que sou fraco. Eu falo que às vezes vou fazer e acabo não fazendo. Mas Deus diz, seja forte e corajoso. Não desanima. Eu sou contigo. Quantas vezes nós lemos? Jesus foi fiel até a morte. E morte de cruz. Uma morte que era reservada para os piores da sociedade naquela época. Só as pessoas de má índole eram crucificadas. Aqueles, vamos dizer assim, a escória da sociedade. Era a forma que os romanos acharam. Devia ser crucificado como escárnio para todo mundo. E Jesus foi crucificado como escória, como o pior dos piores. A Bíblia vai nos dizer que maldito é todo aquele que é dependurado no madeiro. Jesus foi dependurado no madeiro. Se fez maldito para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos e filhas de Deus. Então, a salvação está à disposição de todas as pessoas, independentes do que elas fizeram. Elas têm que se arrepender e dizer, Senhor Jesus, sê propício a mim, que sou miserável pecador. Preciso do teu perdão.
Preciso que o Senhor entre no meu coração e faça a mudança. Alguém aqui orou, acho que foi no testemunho do William, ou na oração, na ministração, e falou assim, nos muda de dentro para fora. E é de fato isso que acontece. Jesus começa a mudar e a tirar todas as coisas ruins que tem dentro de nós. Os nossos desejos de vingança, os nossos desejos de julgar, os nossos desejos com coisas erradas. Ele tira quando você pede e ele te transforma numa nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E eu não posso mais dar ouvidos às coisas erradas, que só contribuiu para minha ruína, para minha derrota. Cristo propõe hoje um novo momento para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Quer o favor de Deus na sua vida? Faça um compromisso com Deus. Não um compromisso comigo ou com as pessoas aqui, mas um compromisso com o próprio Deus. Abre o teu coração e diz, Jesus, entra no meu coração. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Existem pessoas que podem te ajudar, podem te auxiliar nesse momento tão especial. Mas não deixa que as coisas do mundo, as preocupações dessa vida. Eu sei que você precisa trabalhar, que você precisa ter que você tem suas responsabilidades. Mas agora não é o momento. Você não está no momento de trabalhar, você está no momento de ter comunhão com Deus. Você está na igreja. Vamos nos ater àquilo que é o momento. O momento agora é de ouvir o que Deus está falando. Depois que acabar o culto, nós vamos para casa. Alguns vão fazer um lanche com a família. Vão comer uns 8 pedaços de pizza, talvez. Quem está com dieta, de repente, né? Vai descansar. Mas agora então a gente tem que saber discernir qual é o momento. O momento é agora. O momento agora é de nós ouvirmos aquilo que Deus está falando para nós. Deus te chama para um compromisso com Ele. Um compromisso de verdade. E não olhe para a sua limitação, porque Deus conhece a tua limitação, Ele conhece a minha limitação. Ele conhece as minhas fraquezas, as minhas dores. Ele conhece as suas fraquezas, as suas dores. Aquilo que te motiva e aquilo que te desanima, Deus conhece. Então nós precisamos discernir cada momento. O momento hoje, o momento agora é de ouvir a voz de Deus. E o que eu vou fazer com isso que eu estou ouvindo de Deus? Qual é a minha decisão que eu posso tomar com isso que Deus está fazendo por mim nessa noite? Eu tenho sido grato pelas pessoas que Deus colocou na minha vida. Eu tenho sido grato pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus amigos, pela igreja, pelos meus irmãos fraternos, pelas pessoas que eu conheço a cada dia. Eu tenho sido grato pelo pão cotidiano, pelo alimento na mesa, pela saúde. Eu tenho sido grato pela palavra de Deus que eu tenho escutado. Gratidão gera gratidão. Deus te alegra com um coração grato, um coração contrito, um coração quebrantado diante dele. Aos mais experientes, aos jovens, permaneçam no propósito que Deus tem chamado cada um de vocês. Porque Deus fez a promessa e Ele vai cumprir. Não sabemos quando Jesus vai voltar, mas eu tenho certeza que Ele vai voltar. E que você também tenha essa certeza. E quando Ele voltar, como nós vamos estar? Firmes? Perseverando? Não são flores a vida. A gente tem lutas e dificuldades. Mas é nas dificuldades que Deus mostra a sua fidelidade e mostra que está conosco. Nunca pense que ao passar por dificuldades Deus te abandonou. Tira esse pensamento da sua cabeça. Porque Deus, nos momentos de dificuldades, Ele está junto conosco. Nos ajudando a caminhar e a superar. Porque Jesus disse, eu venci o mundo. E Ele está dizendo para nós, se vocês tiverem fé e confiança, vocês farão coisas maiores ainda. Então, a sua experiência pessoal com Deus é colocada hoje em xeque. Como está a sua vida de fé? A sua confiança em Deus? A sua disposição em confiar nesse Deus que tem a sua vontade boa, perfeita e agradável. E o que Deus tem pensado a respeito de você e de mim
são coisas boas, porque Deus é bom. Assim como li no começo, no Salmo, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Ela não tem um fim determinado. Ela dura para sempre. Não é como coisas que têm prazo de validade. Ela dura para sempre. Enquanto você viver ou não estiver mais aqui, a misericórdia de Deus vai continuar sobre a sua vida. E Deus não vai te esquecer. Ainda que você não esteja mais aqui, talvez ou eu não esteja mais aqui, Deus não vai se esquecer de mim e não vai me deixar na sepultura para sempre. Ele vai me chamar pelo meu nome, vai me ressuscitar e vai me dar a coroa da vida, preparada desde a fundação do mundo, para todo aquele que crê, que persevera e que espera no Senhor. Essa mensagem, ela tem sido pregada ao longo de muitos anos. Eu tenho escutado essa mensagem ao longo de muitos anos. E ela é pregada por quê? Para que eu nunca, jamais me esqueça de que meu lar, a minha eternidade, eu quero passar com Deus, na eternidade com Ele. E enquanto eu estou aqui, eu preciso pregar. Quer tenha oportunidade ou não tenha. Preciso dar testemunho e falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. E de que grandes coisas Ele tem feito. E ser grato, ter um coração grato, um coração agradecido. Por Ele proporcionar momentos alegres, momentos felizes e momentos também não tão alegres e não tão felizes, mas em tudo Ele está presente, porque Ele jamais abandona. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor jamais, jamais me abandonará. Essa é a palavra do Senhor. Amém, igreja?